Boa tarde a todos, estamos aqui reunidos para mais uma apresentação dos trabalhos da disciplina Ambientes de Software, né? A turma 2026, temos projetos muito interessantes esse ano, com grupos bem animados. Então, com aquela nossa dinâmica de sempre, tem 10 minutos, né? A gente estava com 7 mandamentos, 2 minutos, 10 minutos, cada grupo vai ter a sua apresentação, e o vídeo será disponibilizado no YouTube. Por favor, todos desliguem o celular aí antes de começar. Boa apresentação a todos. Bom, boa tarde, pessoal. Hoje eu vim apresentar então a nossa plataforma desenvolvida na disciplina, que é a Clear Smoke, que é uma plataforma de apoio à cessação do tabagismo baseada na lógica do cuidado. Bom, a gente escolheu esse tema porque a gente achou que é um assunto muito atual. Muitos amigos próximos a gente percebe que está fumando e não consegue largar o vício de forma alguma, principalmente com novas práticas como os vapes, que é algo mais leve, mais tranquilo, tem sabor, chama a atenção. É um assunto que atinge o mundo inteiro, é um tópico muito sensível, as pessoas gostam de falar, não gostam de falar. São bilhões de casos públicos, então a gente tentou abranger justamente esse tópico. Bom, o que a gente percebeu? A gente percebeu que a maioria das soluções seguiam o mesmo padrão. Eles passavam uma rotina, coisas a fazer, coisas a não fazer. Se a pessoa se encaixasse naquilo, ela se dava bem, ela conseguia parar de fumar. Se ela não se encaixasse, ela não conseguia. A maioria não se encaixava, a maioria não conseguia manter esse padrão, então acabava se culpando, ficando triste, não conseguindo, continuando fumando. Então o que a gente fez? A gente buscou uma base teórica robusta para poder desenvolver uma solução que realmente conseguisse trazer diferencial para a área. A gente chegou justamente nas ideias da Anne Marie Moll, que é a lógica da escolha versus a lógica do cuidado. A Anne Marie Moll, ela traz uma perspectiva um pouco diferente. Ao invés de você simplesmente prescrever para o usuário, então para o paciente, uma rotina, algo geral e engessado, você vai entender como que aquela pessoa se sente perante o vício, quais os problemas, o que ela pode mudar, como ela pode resolver aquilo. Ou seja, focar no paciente e não no geral. Então, ela introduz dois termos principais. O primeiro dele é o patientismo, que é justamente você trazer o paciente como alguém ativo no processo. É um sofredor ativo. Ele deve opinar, expor dores e está ali no processo, no início, no meio e no fim. Por outro lado, a gente também tem um doctoring. O doctoring vai ser o profissional de saúde podendo atuar de uma forma mais ativa junto com o paciente. Não simplesmente passando um remédio, uma rotina para ele seguir, mas entendendo quais são as dores, as dificuldades e as limitações daquele paciente. No nosso caso, quando que o paciente mais gosta de fumar, por que ele quer fumar, como que ele pode adaptar a rotina dele para tirar esses gatilhos, esses vícios do dia a dia dele. É justamente você trazer tanto o paciente quanto o profissional à tona. Para a gente desenvolver essa solução, então, a gente teve que formar uma metodologia forte e bem planejada. A primeira parte dela foi o DSR. O DSR a gente conseguiu entender o contexto, o problema, o artefato que seria uma solução, a conjectura teórica que seria a base do nosso desenvolvimento e, posteriormente, uma avaliação para a gente entender o que a gente acertou, o que a gente errou e como é que a gente pode melhorar todo esse processo. Bom, a gente também usou o diamante duplo, que tem 4 principais etapas. Dividir para descobrir, convergir para definir, dividir para desenvolver e convergir para entregar. Então a gente usou todo esse processo justamente para poder nos guiar na hora de desenvolver a nossa plataforma. A gente criou também personas que são fundamentais para a gente entender as dores do nosso usuário final, como por exemplo o Carlos, que é um ansioso tecnológico. Ele trabalha numa agência de publicidade, ele fica no telefone o dia inteiro e fuma muito. Fuma por volta de 20 cigarros por dia, equivale a mais ou menos um maço. Está sempre estressado, ansioso com o trabalho e usa o cigarro justamente como uma válvula de escape. Ele tentou parar de fumar, mas não consegue, porque os métodos tradicionais se encaixam justamente nessa coisa de você passar aquela rotina e ele não se encaixa, ele não consegue mudar esse hábito. Fizemos também uma mapa de empatia para a gente entender o que esse usuário, o que esse paciente pensa, o que ele ouve, vê, fala e faz, de forma mais detalhada e aprofundada. Fizemos histórias de usuários para a gente entender as dores e realmente o que aquele usuário final vai precisar de funcionalidades, de necessidades na nossa plataforma. Então, por exemplo, temos uma história de usuário como fumante ansioso, eu quero um botão de emergência. Isso tudo a gente usou para nos guiar na hora da gente fazer ali o nosso protótipo. Fizemos também o modelo C4, que vai conseguir dar uma noção melhor da nossa estrutura do nosso sistema, com ali os dois principais usuários, o apoiador e o usuário fumante. Através desses usuários a gente consegue entender como é que a nossa estrutura vai se formar, como por exemplo banco de dados, sistema central, serviço de notificações. Esse modelo C4 é fundamental para a gente conseguir dar uma
uma visão mais simplificada e ao mesmo tempo útil para o nosso desenvolvimento. Temos agora as células de protótipo, primeiramente do usuário fumante. Para o usuário fumante, a gente vai começar tentando entender como ele se sente e suas características pessoais, como, por exemplo, a sua idade, anos de fumo, se ele consome álcool ou não, também é um fator muito importante. Nós vamos tentar entender qual que é o principal gatilho dele ou os gatilhos que ele sente. Então vai ser toda uma sessão para a gente conhecer o usuário antes de simplesmente tacar ele na plataforma. Feito isso, ele tem o seu login e ele tem a aba principal, que vai ser justamente onde ele vai conseguir encontrar ali, dias que ele está sem fumar, quantos por cento o pulmão dele está mais limpo, a energia que ele ganhou, dinheiro economizado quando ele parou de fumar ou está parando de fumar. Temos a seção de SOS, que é muito importante, que é justamente quando o usuário quer aí fumar, ele não sabe o que faz, então ele pode abrir o aplicativo e ele consegue, por exemplo, respirar fundo, parar por um segundo, falar como está se sentindo, deixar ele uma emoção. Ele pode conversar com o apoiador. Esse apoiador é fundamental porque ele vai estar ali com alguém que conhece essa pessoa, que tem uma relação mais próxima e pode tanto aconselhar, como às vezes ser mais ríspido, falar não faz isso não, pensa 2 vezes. Colocamos também essa seção de conquistas, que é muito importante para ele sentir que ele está evoluindo, que ele não está estagnado naquele processo. Então, a gente tem conquistas como, sei lá, pílulas de curiosidade, coisas que ele já deixou de fazer, coisas que ele pode deixar de fazer, dinheiro economizado, uma semana limpo, 2 semanas limpo, tudo isso para ele poder ter essa sensação de progresso. Temos aqui finalmente o perfil próprio e agora as telas do apoiador. O apoiador ele tem uma tela bem parecida com a do usuário fumante, mas o que ele pode fazer? Ele pode ver todos os status do próprio de quem está apoiando. E também ferramentas de apoio, como por exemplo dicas, situações que são úteis para ele saber como lidar com esse paciente. Aqui ações rápidas, como enviar uma notificação, enviar alguma coisa para ele chamar a atenção do usuário fumante. Temos também o chat e o perfil do apoiador. Finalmente nós fizemos a avaliação para poder entender como essa plataforma está. A gente usou o Technology Acceptance Model, o TAM. O TAM ele vai principalmente nessas 2 vertentes, que é a utilidade percebida e a facilidade de uso percebida. Através dessas vertentes a gente consegue entender a intenção de uso do nosso usuário final. Para fazer o TAM a gente criou um questionário, colocamos então nessas 2 categorias as perguntas e através das respostas nós chegamos no seguinte resultado. A gente conseguiu uma média de 4,79 para a utilidade percebida, 4,56 para a facilidade de uso percebida e 4,63 para a intenção de uso. E que a gente percebeu que, através dessa avaliação com 4 pessoas, apesar de um número limitado de pessoas, a gente conseguiu uma aceitação alta, o que é um resultado muito positivo, porém a gente ainda acredita que numa quantidade maior de pessoas seria ainda mais interessante. Mas é uma plataforma que já está bem preparada, com funcionalidades importantes e úteis para apoiar esse usuário que está tentando parar de fumar. Bom, basicamente a gente conseguiu chegar nessa plataforma. A gente acredita que é um problema muito complicado, muito complexo, mas que tem sim que ser abordado, porque mata muita gente, é muito triste, é muito complicado. A gente acredita na possibilidade da lógica do cuidado como uma nova vertente para poder desenvolver essas plataformas, sair do erro da lógica da escolha, que é aquela coisa engessada, de sempre a mesma, culpando o usuário final. A gente gostou muito de trabalhar com o Design Science Research e com o Diamante Duplo, deu uma base muito boa e nos guiou bastante na implementação. E a gente conseguiu perceber com a nossa avaliação que realmente é uma plataforma que tem muita possibilidade de melhoria, muito trabalho a ser feito, mas que sim trouxe um resultado muito positivo na nossa avaliação. Então, nossas referências. Muito obrigado. Então, boa tarde a todos. Eu e a Bárbara, minha dupla, vamos apresentar o nosso trabalho, que é um aplicativo voltado à saúde digital para pessoas que têm o hipotireoidismo, é o Tireofly. Então, para contextualizar, primeiramente, vou explicar primeiro o que é a doença. Todo mundo tem uma glândula chamada tireoide aqui no pescoço, e essa glândula é responsável por produzir os hormônios tireoidianos, que é o T3 e o T4. Então, quando a nossa tireoide não produz quantidade suficiente desses hormônios, se classifica o hipotireoidismo. Então, a pessoa tem hipotireoidismo, a gente vê vários sintomas, que é ganho de peso, depressão, lentidão, dificuldade de concentração.
Já o hipertireoidismo é o contrário, quando a tireoide produz quantidades acima do que é necessário para o nosso corpo. Então, os sintomas são perda de peso, ansiedade, tremores, insônia, palpitações, sensibilidade ao calor. E também gostaria de trazer para vocês a minha motivação pessoal por estar desenvolvendo esse trabalho. Eu tenho hipotireoidismo desde os meus 16 anos de idade, então já são quase uns 10 anos lidando com essa doença e tendo que fazer monitoramento, tratamento diário. Então é uma coisa que me afeta muitas pessoas ao meu redor também, porque é uma doença genética, então muitas pessoas da minha família também têm. Então, pela minha experiência, eu quis trazer algo focado, né, nessa área por causa disso. Então, o nosso aplicativo ele é voltado a 3 pontos principais. O primeiro é a dificuldade que as pessoas têm para fazer adesão ao tratamento, que seria ao levotiroxina, né, a medicação que quem tem hipotireoidismo costuma tomar. E esse medicamento ele tem uma peculiaridade, porque as pessoas que tomam ele precisam tomar ele em jejum. Então, normalmente o médico indica que tome na hora que acorda, e aí tem que esperar cerca de 30 minutos a 1 hora para poder tomar o café da manhã, para que o corpo absorva completamente a medicação. Senão o medicamento não vai funcionar da maneira que deveria. Então, muitas pessoas com TDAH, pessoas com Alzheimer e até as pessoas com hipotireoidismo mesmo costumam ter mais dificuldade nisso, pois ela costuma dar perca de memória, um dos sintomas do hipotireoidismo, e confusão mental também. Então, pode ser que a pessoa se esqueça de tomar ou tome um café antes de esperar o tempo necessário. O outro ponto seria um histórico fragmentado. O que seria isso? O histórico fragmentado seria os exames, porque a pessoa com hipotireoidismo tem que fazer ali os exames periodicamente, de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, vai depender. E aí, muitas pessoas costumam perder os exames, né? Papéis, às vezes fazem em laboratórios diferentes, acabam perdendo o nome do laboratório, perde o exame. E também os sintomas. Muita gente também tem dificuldade em chegar no médico e falar, olha, doutor, eu estou sentindo, e lembrar, né? Sentindo isso, aquilo, e lembrar de tudo na hora da consulta para falar com o médico. E também, por último, ali seria a informação não confiável. Que algumas pessoas, quando recebem ali o primeiro exame alterado ali, vê que os hormônios estão bem fora da faixa de valor que deveria estar, e acaba entrando em pânico, vai pesquisar no Google, vai pesquisar no ChatGPT e acabam tendo uma informação muito alarmista e acabam entrando em desespero, ficam ansiosos e não sabem o que fazer. Eu vou falar um pouquinho da metodologia que a gente usou, que é o DSR, então um pouquinho, né, do contexto que a Karine trouxe, né, que são os pacientes com hipotireoidismo e a dificuldade que eles têm no acompanhamento do tratamento que tem. E o problema, né, como é que a gente pode apoiar esses pacientes com hipotireoidismo no registro de sintomas, para eles poderem ter esse jejum e tomar esse medicamento de forma correta, e também o histórico, como é que a gente pode apoiar esses pacientes. E aí o artefato, né, inovador que a gente trouxe, né, é o Tireofly, que é esse aplicativo móvel para pacientes com hipotireoidismo. E aí ele tem módulos, né, para a gestão e o acompanhamento do jejum. Ele também tem módulos de diário de sintomas, registro de exames e gráficos também para levar isso para o médico. E as conjecturas teóricas, né, que justificam esse artefato, que é simplificar o registro diário, a atualização correlacionada dos exames e o acesso à informação validada. E a avaliação que a gente utilizou, né, que é o percurso cognitivo com pacientes e profissionais de saúde, com o SUS e TAM. Agora eu vou falar um pouquinho, mostrar para vocês sobre o nosso protótipo. Essa é a aba de início, né, que é o time de jejum, que é a parte em que o paciente ele fala o momento em que ele tomou o medicamento e ele inicia a contagem. Aqui fala o jejum recomendado, né, que é de no mínimo 60 minutos,
E aí o diferencial, né, do TIREFLY é que ele é um temporizador regressivo configurável com uma digitação direta e com botões. E aí ele tem esse arco, né, de progresso circular. E aí ele avisa que o café da manhã está liberado, como a Karen falou, né, tem esse tempo de jejum. E também ele tem, em segundo plano, ele tem uma notificação push para avisar o paciente de que ele já pode comer depois que teve o tempo de absorção do medicamento. Essa é a nossa aba de histórico, que ela tem a parte dos exames e o diário digital. Aqui ele pode digitar manualmente os resultados dos exames dele ou também escanear os exames por OCR. Essa é a parte do nosso diário digital interativo, em que ele fala um pouco sobre como ele tem se sentido, colocando um pouco do nível de fadiga, o peso, que o peso também oscila muito, a qualidade de sono, horas dormidas, um pouco do humor dele. Aqui é como seria para anotar manualmente os exames, e aqui como seria o histórico, como é que ficaria. E essa é a parte dos gráficos e correlação inteligente. Então aqui, por exemplo, é um gráfico de correlação correlacionando a variação de peso com os exames que ele adicionou. Aqui é uma análise de probabilidade clínica, então, por exemplo, ele adiciona os exames dele e a que a gente treinou, ela dá uma probabilidade de acordo com a alteração dos exames. E aqui tem um aviso, né, de que ela é uma análise estatística e que não invalida, sempre é necessário buscar um médico, que a consulta ela é indispensável. Aqui tem a biblioteca de saúde com mais informações sobre o que é necessário buscar sobre. E aqui também pode exportar o relatório médico com todos esses históricos. Agora eu vou falar um pouquinho da avaliação que a gente usou, que foi o método cognitivo walkthrough. A gente gravou um vídeo fazendo a interação do protótipo, mostrando como que funcionava todo o aplicativo. E aí a gente teve ali o perfil dos participantes. A gente tinha 66% das pessoas tinham distúrbio na tireoide, o restante eram pessoas da área da saúde, como biomédicos e enfermeiros. Então 50% deles estavam entre 18 e 25 anos e o restante estava acima dos 40 anos. Escolaridade, a gente teve uma amostra com alta maturidade, 50%, mais de 80% já tinha ensino superior ou pós-graduação e o restante, que era só 16%, só tinha ensino médio. Aqui a gente tem um mapa de calor que mostra a escala, as perguntas de escala de 1 a 5. E aí as perguntas que estão com uma escala com menor número, por exemplo, essas são justamente as que a gente queria que fossem válidas mesmo, que são, por exemplo, o nível de complexidade do aplicativo, a necessidade de um suporte, um manual para aprender a usar, a inconsistência, se a navegação era confusa e a curva de aprendizado. O restante a gente teve um nível bem satisfatório, assim, eu achei, que a maioria foi 4 a 5 no nível de satisfação. E por último, agora o feedback, a gente deixou também uma pergunta aberta para eles darem os feedbacks e 2 sugestões que eu achei bem interessante e que queremos deixar como sugestão para o futuro também, para implementar, seria um sistema preditivo para poder prever quando que a pessoa deve fazer o exame de sangue para controlar ali os níveis hormonais da tireoide. E também um módulo especializado para o monitoramento de gestantes, porque é muito importante as gestantes seguirem o controle dos hormônios, porque as mulheres que têm hipotireoidismo têm uma taxa maior de terem aborto, porque esses hormônios são muito importantes na hora da gestação. Então é uma boa sugestão que a gente pretende implementar. E com isso eu encerro a nossa apresentação e estou disposta para mais perguntas se for necessário. Então, boa tarde pessoal. Hoje o meu grupo vai apresentar os resultados do nosso trabalho sobre uma simulação eletrônica em enfermagem. Meu nome é Lívia Maia, minha colega Giovana e meu colega Samuel. Nós desenvolvemos um projeto com a colaboração das professoras Ana Angélica, que é do Campo Centro-Oeste, e a professora Raíssa Coimbra.
Pode passar. Então, para contextualizar o nosso projeto, por que nós escolhemos ele? Eu tenho uma situação pessoal que o meu pai, em 2018, ele precisou ser hospitalizado e precisou fazer uma cirurgia de emergência. Apesar da cirurgia não ter sido complexa e ter um resultado positivo, ele acabou contraindo uma bactéria no pós-operatório por talvez um despreparo da equipe médica, da equipe de enfermagem e tudo. E através disso, esse assunto voltou, né, quando nós decidimos o assunto para fazer o nosso projeto, porque o professor Darlington, ele apresentou que tinha essas colegas no Campo Centro-Oeste e ocorreu que um projeto trabalho de doutorado da Ana Angélica, ele era sobre cenário de contaminação. Então, acabou que casou e nós decidimos fazer sobre isso. E o que esse trabalho fala sobre, né? Existe um espaço entre a teoria e a prática que os alunos eles não conseguem sentir que ele é preenchido somente com as aulas expositivas ou também as aulas práticas no laboratório e também às vezes até mesmo às vezes que eles vão num hospital real com pacientes reais, etc. Eles às vezes sentem no hospital real, eles sentem essa insegurança de estar lidando realmente com uma vida, então às vezes eles deixam de fazer escolhas, às vezes eles se sentem pressionados e no laboratório eles sentem que mesmo sem essa pressão de um ambiente real, uma situação real, eles ainda sentem essa pressão de que eles estão sendo avaliados e isso impacta no desempenho deles. Então nós fizemos uma pesquisa com 8 pessoas sobre perguntas que iriam demonstrar, né, se eles sentem essa pressão em ambientes, tanto no laboratório quanto num consultório real, numa sala de atendimento real e tudo. Então, o que nós avaliamos foram principalmente esses 4 pilares, que foi a questão da segurança, o quanto eles se sentem seguros, né, de poder tomarem as decisões, e talvez elas tenham alguns erros, mas eles precisam de sentir que a decisão deles não vai impactar negativamente, se eles errarem, na vida de alguém. Então, teriam perguntas como, por exemplo, eu coloquei uma aqui, que é: praticar em um ambiente simulado me deixaria mais seguro antes de lidar com situações reais. Então, 95% das pessoas concordaram com isso, o que demonstra que talvez se possuísse isso, um simulador ou alguma coisa nessas linhas, as pessoas teriam mais segurança para chegar em situações reais e até mesmo em situações no laboratório, de prática e etc. A insuficiência teórica são perguntas como, por exemplo: eu percebo que apenas as aulas teóricas e práticas no laboratório são insuficientes para me capacitar para cenários reais. Novamente nessa tecla, de que por mais que o conteúdo que eles recebam seja de qualidade e eles aprendam, eles sentem que ainda não estão preparados o suficiente para tratar uma situação real. Então, novamente, essa questão. E o desejo por feedback. Perguntas como, por exemplo: receber feedback após uma simulação ajudaria a entender melhor os meus erros e acertos. Então, o que seria isso? Às vezes, numa situação de laboratório, você tem um feedback assim: tá certo, tá errado. São muitos alunos, às vezes um professor ele não consegue, né, desenvolver mais do que isso, o que você errou, entender o que você está errando, os assuntos que você está errando. E ansiedade em um laboratório na prática, que é algo que eu já comentei também. Um exemplo de pergunta seria: tenho dificuldade em relacionar alguns conteúdos teóricos da enfermagem com situações reais da prática profissional. Ou seja, às vezes ele tem, um aluno que ele é bom na teoria, ele tira notas boas nas provas, mas ele não consegue trazer isso para a prática. Então, ele fica faltando nessa parte. Pode passar por a gente usou a metodologia DSR, igual todo mundo aqui do desenvolvimento, né, do trabalho. Então, seria o diamante com foco no diamante duplo, que seria essa questão de expandir e convergir. Aí seria o primeiro, que seria para definir o problema, e a segunda parte do diamante, que seria para definir a solução. Pode passar. A fundamentação teórica. Nós decidimos seguir com essa parte de simulação eletrônica, que seria um jogo sério, né, que seria o Serious Games. E nós pensamos nesse caso porque nós olhamos outros casos também, tem vários cases de sucesso, tem o eBaby, que ele foi um projeto desenvolvido aqui no Brasil para estudantes de enfermagem. Então, são casos que já tiveram retornos positivos, as pesquisas mostram que realmente os alunos conseguiram ter mais segurança, se sentiram mais confortáveis para passar para a parte real, né, atender realmente pacientes, a partir de participar dessas simulações. Pode passar. O modelo que nós vamos usar, né,
para avaliar o nosso projeto vai ser o GEB, que é Gaming Educational Balance. E o que esse modelo ele vai trazer para a gente? Ele vai dividir em 3 pilares, que seria a visão de jogo. Então, assim, quanto aquele jogo ele realmente está trazendo elementos que vão simular um jogo mesmo, sabe? Então, traz um pouco dessa descontração de não ser um ambiente completamente acadêmico e etc. A visão educacional que vai analisar a capacidade de ensino naquilo mesmo, apesar de ser um jogo que tem ali um embasamento, ele realmente está ensinando, realmente está sendo efetivo nisso. E a parte do equilíbrio, que vai ser uma junção desses dois aspectos, né? Então, ele é um jogo, ele tem os aspectos de um jogo, você vai fazendo, por exemplo, o nosso jogo ele vai ser point and click, você vai clicando, as coisas têm esses elementos, né, de um jogo, mas ele também traz um aprendizado para quem está participando dessa simulação. Pode passar. Então, apresentando um pouquinho do nosso jogo, nosso protótipo em si, primeiramente que as telas elas foram geradas com a ajuda do software Sheet, e aqui a gente tem a primeira tela, que é a seleção de perfil, né, que foi gerada também com base nas personas que a gente capturou, e são 2 estudantes que a gente focou, um em fase inicial, o outro em fase final, isso porque o modo como o feedback, as dicas vão sendo dadas ao longo do jogo da simulação, ela muda dependendo de qual perfil foi escolhido. Pode passar, por favor. Aqui também a gente tem a tela de apresentação do cenário. Essa tela ela já foi projetada para ser modificada a depender do cenário que está sendo inserido, claro. Aqui a gente tem o foco do cenário B, que é a precaução de contato, que foi o cenário com o qual a gente trabalhou. Pode passar assim. Aqui a gente tem a primeira das salas, onde a simulação vai acontecer principalmente. Esses objetos que têm uma cor diferente, são os objetos clicáveis. A gente pode ver ali também que temos uma bandeja de seleção, onde a gente vai guardando os equipamentos, e também ali os objetivos que ficam ali pelos quais a gente deve passar. O jogo ele tem uma progressão sequencial, né? Então, para você conseguir fazer os outros objetivos, você tem que cumprir os anteriores, para que seja desbloqueado e você possa ir para a próxima sala. Pode passar, por favor. Passando aqui, a gente também tem uma demonstração do quarto do paciente, que é uma sala onde também acontecem ali os objetivos, e um exemplo de como o feedback ele se dá, né? Ali está um feedback de segurança, pedindo para poder higienizar as mãos antes de tocar nos pacientes, que também coincide com o primeiro objetivo. Então, ele vai dando esses avisos assim conforme você vai indo. Pode passar, por favor. Para encerrar, a gente tem ali a sala de expurgo, que é a última sala, que é onde vai ser descartada os materiais. A Nívia agora vai apresentar como que a gente aplicou o modelo GEB. Então, para o nosso trabalho, nós fizemos, dividimos em 3 eixos, né? E para o eixo de game, que é o eixo de jogo, nós focamos em características como usabilidade de navegação. Então, nós tivemos perguntas sobre como o usuário está saindo no jogo. Se ele está conseguindo entender as mecânicas do jogo, se ele está conseguindo navegar entre as telas, se ele está conseguindo completar os objetivos, etc. A emissão visual, o quanto os elementos que estão presentes no jogo são parecidos com elementos do laboratório ou também em práticas reais, no hospital real, porque se ele não trouxer esses elementos, acaba que fica uma coisa desconexa, então pode acontecer do aluno ainda assim não conseguir levar isso para uma situação real. E a questão de mecânica e engajamento vai medir o quanto aquilo, de certa forma, prende o aluno, porque apesar de você querer prender o aluno, você não pode prender demais, você não pode colocar uma carga cognitiva muito alta, porque aí já vai trazer essa questão também de ser uma coisa mais acadêmica, não ter tanto uma questão de tranquilidade, de uma questão mais de jogo mesmo. Pode passar. O eixo que ele vai focar nos objetivos de aprendizagem, raciocínio clínico e na prática. Então, o quanto aquilo você está conseguindo ligar, né, os pontos do jogo, você está conseguindo ligar aquilo com uma situação real, a prevenção de controle, que vai ser dentro do jogo e também dentro desse cenário de simulação, tem várias coisas que você precisa fazer para precaução. Então, a gente vai estar analisando se no nosso jogo aquilo realmente está presente, no cenário que as professoras passaram para a gente e no nosso jogo. A comunicação é que na enfermagem também tem uma questão de que você não está só ali numa parte só tratando o paciente e tudo. Às vezes você vai precisar conversar, e tem um jeito certo de conversar, tem um jeito certo de você repassar uma notícia e etc. Então a gente também tem essa questão.
E a questão da segurança psicológica, que é essa questão de se sentir seguro para poder tomar decisões e isso não impactar, né, negativamente as suas decisões. Pode passar. Agora o eixo B, que vai ser a viabilidade e propósito do projeto. Então vai ser se ele está realmente servindo para o propósito que ele foi feito, no caso, por exemplo, a confiança pré-clínica. Então ele vai ser um projeto que vai ser uma simulação que você vai fazer antes de ir realmente para o cenário real. Aquilo está funcionando? Então seria tudo isso, estímulo à autonomia seria para tomar decisões próprias, porque, por exemplo, às vezes num cenário real, você vai ter um médico ali, ou um enfermeiro que já é formado, além do aluno, ou do profissional que ainda está no início. Então seria uma questão de eles tomarem mais as decisões por si mesmos e se sentirem seguros. Pode passar. A gente usou a metodologia GEB, foram 30 respostas, e a gente usou um questionário com 15 questões fechadas na escala Likert, e também 2 questões abertas. Pode passar. Então, os resultados foram esses. O eixo Game ele teve 3,91% de aprovação, o eixo pedagógico 3,99% e o educacional 3,91%, numa média geral de 3,94%. É uma média bem... É uma média boa para o que a gente se propôs. Tivemos algumas sugestões, algumas críticas, mas no geral é uma média muito boa. Pode passar. E agora a análise dos aspectos. Aí agora o gráfico está certinho, as coisas mais fortes elas representam notas mais altas, então a gente vê que o que foi avaliado mais positivamente foi a questão da segurança psicológica e também do engajamento, ou seja, eu consigo ficar ali naquela simulação sem sentir essa pressão de ser uma coisa acadêmica e tudo. E a segurança psicológica porque realmente ele vai tirar esse peso de você estar em uma situação real, mas você ainda consegue ter uma simulação muito parecida com o que aconteceria na realidade. Pode fazer. Então, a distinção dos resultados vai ser os pontos fortes, como eu comentei, a segurança psicológica ela vai ser muito forte porque tem essa questão de tirar o peso de você estar lidando realmente com uma vida, mas ainda assim deixa essa questão de você estar tratando cenários muito parecidos com o que aconteceria na vida real. E oportunidades de melhoria, essas oportunidades elas foram mais nas questões abertas mesmo, que o pessoal comentou. Eles comentaram muito sobre uma versão mobile que seria mais fácil e talvez um feedback mais específico, mais contextualizado, com base nas respostas, no desempenho do aluno. Pode passar. Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem fazer agora e a nossa apresentação é essa. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Guilherme e a gente desenvolveu, no caso do Guilherme e o Felipe Caldas, a gente desenvolveu um aplicativo gestacional, que é o acompanhamento gestacional. Pode passar e pode deixar. Então, uma contextualização, eu tenho pessoas próximas a mim que sentiram essa carência e essa necessidade de ter um aplicativo que solucionasse os problemas delas de reunião de dados, de consultas, lembretes automáticos e a parte do viver a gestação e o acompanhamento neonatal. Então a gente descobriu que isso é um desafio, né? Então muitas das mulheres, das gestantes, elas têm uma desorganização do pré-natal, elas têm uma carência de acumular todas as consultas e exames. Então a gente também fez uma pesquisa e a gente viu que tem uma falta de ferramentas que fossem resilientes offline e que ajudassem todo mundo. Além disso, a gente sabe que o pré-natal ele é essencial para manter a segurança da gestante e do bebê. Então, a gente focou nessa ideia e chegamos no resultado da criação de um app gestacional. Pode passar? Assim como todos os outros grupos, a gente também focou na metodologia do Design Science Research, que é o DSR, né? Que ele conta com o artefato, o contexto, a conjectura teórica e a avaliação. E a gente focou em problemas da gravidez, né? Então a gente tem um contexto que é a gravidez, e isso, o problema dele é a falta de organização. A gente também tem o artefato, que é baseado no aplicativo móvel, né? E também temos as conjecturas, que é quanto mais informada a gestante estiver, mais segura ela vai estar do pré-natal e mais responsiva e mais sabida, não é uma sabida, não é uma palavra, mas ela vai estar mais experiente e com mais saberes. Pode pular. A gente também fez um benchmark, né? E esse benchmark a gente analisou vários aplicativos do mercado atual e a gente percebeu que
eles têm uma carência. Eles são muito caros, ou eles têm bugs críticos, ou eles possuem atividades que não ajudam tanto pessoas de baixa renda, não tem aquela inclusão social. Então a gente focou principalmente nisso. A gente criou então um aplicativo que funcionasse local first, então ele vai armazenar todos os dados localmente, então ele não precisa de internet, e além disso ele não precisa de aparelhos caros e que sejam funcionais para o aplicativo funcionar tranquilamente. Pode passar? Aqui a gente também focou no modelo C4, né? E no caso o que está aparecendo aqui é o diagrama de containers, é o C2, e a gente tem aqui um foco no aplicativo móvel, que é o mobile, né? O web mobile, que ele comunica com o banco de dados localmente, e isso reforça a nossa persistência, né? Então a gente criou um banco de dados local e ela funciona toda no back-end, e também, além disso, ela funciona como um sistema de notificações, onde ela envia para os clientes, para os gestantes e para as pessoas que ajudam as gestantes umas notificações do que ela pode fazer, quando ela tem uma consulta, se ela tem algum exame marcado, se ela tem algo a fazer no diário ou no próprio aplicativo. Pode passar? A gente então resolveu criar um calendário gestacional, que é o principal, é o nosso foco, né? Onde a gente consegue armazenar todos os dados e informações que a gestante precisa, tanto da parte de consultas e exames. A gente também fez uma carteira pré-natal, que é onde centraliza todos os exames e as consultas dela, onde ela tem todos os dados pessoais, identidade, toda a carteira pré-natal, a parte de organização dela. Além disso, a gente também tem a notificação, né, que vai ser enviada para ela recorrente, para ela não esquecer, para uma persona, para uma das gestantes, onde ela tem uma rotina intensa, então ela precisa de lembretes automáticos, onde ela precisa conciliar o trabalho, a rotina de dona de casa e também se estar grávida, né? Então, a gente, lógico, focando no funcionamento offline, então, tudo isso sendo local first e fazendo com que os dados sejam mais fácil de acesso. Pode passar? E aí, aqui agora a gente tem o Felipe apresentando. Então, boa tarde, meu nome é Felipe, e agora eu vou falar um pouco sobre as funcionalidades que a gente pensou para o projeto e como que a gente pensou nelas. A gente criou 3 personas, a Mariana, a Juliana e a Ana Paula. A Mariana, ela tem um excesso de formação online e ansiedade constante, ela é uma gravidez de primeira viagem, então a gente pensou que o aplicativo poderia ajudar ela, reduzindo dúvidas com dicas confiáveis, alertando ela, ajudando ela a lembrar de todos os hábitos que ela precisa ter durante a gestação. A Juliana, ela tem falta de tempo, ela trabalha, ela está sempre apressada, ela tem muito estresse, ansiedade, então a gente facilitou os lembretes sobre consultas, exames, hora de tomar remédio, tudo isso. E a Ana Paula, ela é uma mulher mais pobre, de mais baixa renda, ela tem dificuldade de ter acesso a informações, às vezes as informações que ela tem não são muito confiáveis, então a gente pensou que funcionaria sem internet, em dispositivos mais modestos, com um software mais barato, e também podendo orientar ela de forma acessível. Aí pode passar. E aí, com isso, a gente criou alguns protótipos. Primeiramente, a tela inicial, que a gente permite que ela acompanhe as semanas dela durante a gestação, através da data da última menstruação que ela teve. E tem alguns conteúdos educativos mais na questão de conteúdo educativo, como o tamanho que seu bebê está durante a gestação, comparando com frutas, etc. Dicas diárias sobre bons hábitos, maus hábitos que você deve evitar. E o progresso visual sobre como está a sua gestação. Aí pode passar. Na segunda tela a gente tem o diário gestacional, que é realmente um diário. A gestante ela pode anotar o que ela passou em tal dia, o que ela sentiu, o que ela tem dúvida, como está a gestação dela. E também aguarda o histórico pessoal dela sobre como tem sido esse período de gravidez dela. A terceira tela é a carteira pré-natal, que é a parte mais clínica, mais voltada para a área de saúde, onde ela aguarda os dados clínicos, as consultas, os exames, os médicos, tudo isso. E ela possui o histórico completo de saúde da paciente. E por último, a agenda,
que seria a parte que foca nos lembretes, sobre a parte de consultas, sobre ela pode anotar quanto que ela precisa ir ao médico, quando ela precisa tomar um remédio, quanto tempo ela falta para essa gestação dela, que casa um pouco com a parte da carteira digital também. E isso. E aí depois a gente fazia os protótipos, a gente fez uma avaliação baseada no modelo TAM, a gente dividiu em 3 categorias, através de 15 perguntas com 3 participantes. Devido à falta de participantes, como são só 3, a avaliação focou mais na qualidade do que na quantidade. Então a gente buscou feedbacks mais qualitativos, como a utilidade percebida, a facilidade de uso e a intenção de uso. E como vocês podem ver, eles tiveram uma média muito boa, de 4,7, 4,5, 4,8. E a gente também conseguiu alguns feedbacks qualitativos, algumas sugestões de adições que poderiam ser feitas ao projeto, como a inclusão de uma IA conversacional e principalmente sobre acompanhar o bebê após a gestação, não focar apenas durante a gestação, mas também sobre o acompanhamento com o recém-nascido. Em conclusão, acho que a gente conseguiu um resultado muito bom, a gente conseguiu uma boa aceitação das pessoas que a gente falou sobre isso, e era uma requisição muito necessária, como o meu colega falou, a cunhada dele achava necessário, as amigas delas também. E com isso a gente focou exatamente nisso, ajudar essas pessoas que precisam dessa informação, que às vezes precisam de um acesso rápido, não tem tanto tempo para ficar se preocupando com consultas, coisas, e ter um lembrete rápido, principalmente na atualidade, que todo mundo está com o celular na mão, todo mundo tem esse acesso rápido à informação. E no geral é isso, muito obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta pode fazer. Hoje vamos apresentar os resultados obtidos no trabalho da disciplina. Meu nome é Guilherme e esse trabalho foi desenvolvido junto com o Nano e com o Thiago. Bom, nós utilizamos, como todo mundo aqui, a metodologia DSR, o diagnóstico de núcleo, e acreditamos que uma boa forma de começar a apresentação seria com uma contextualização e utilizando as pessoas para isso. Essas são as pessoas que nós criamos, a Helena, o Thiago e o Lucas. A Helena, ela trabalha numa indústria farmacêutica e o objetivo dela é investigar a jornada real do paciente. Já o Thiago, ele é um pesquisador de iniciação científica, interessado em estudos de fenômenos sociais, através de ferramentas de processamento de linguagem natural. E o Lucas é um doutor em saúde pública e tem um interesse especial em investigar a disseminação de notícias falsas e coisas relacionadas à saúde e informações verídicas nas redes. E essas são as diversidades que eles enfrentam, são perfis diferentes. No caso, a Helena, ela não sabe programar, então ela acaba tendo uma dependência de outras pessoas dentro da equipe para conseguir obter esses dados. O Thiago, por outro lado, ele sabe programar, só que ele gasta muito tempo construindo scripts de raspagem, limpando os dados que ele consegue obter. Já o Lucas, ele utiliza um monte de ferramentas diferentes e acaba que perde certa produtividade. Ele poderia estar utilizando uma única ferramenta ou menos ferramentas e sendo mais produtivo em função disso. E o que eles possuem em comum? Eles são etnógrafos. É um termo que nem todo mundo conhece, mas uma boa definição seria essa: quem observa e analisa interações, discursos, culturas e comunidades em comunidades online para obter uma compreensão mais abrangente acerca de como indivíduos e grupos pensam, se comportam e se relacionam. Nós também realizamos o benchmark, porque o nosso objetivo era fornecer uma ferramenta para o Reddit e nós precisávamos entender como as pessoas estão trabalhando, estão buscando, obtendo as informações do Reddit e tratando elas, né? No caso, essas são as 3 principais formas. Uma delas já não estava disponível, que é o PushShift, que era uma ferramenta muito capaz, mas infelizmente por mudanças nos termos de uso do Reddit, ela acabou sendo descontinuada. A segunda é a plataforma oficial do Reddit. O problema é que tem limites de requisição muito restritos e
quando se quer trabalhar com grande volume de dados, ela é insuficiente. Existem formas de aumentar o limite, mas é burocrático, não é ideal. E a última é o push, que é uma forma de obter grandes volumes, é o substituto espiritual do push shift. E ele está de certa forma conectado com a nossa ferramenta, e nós vamos dizer mais para frente como. Pode passar. Bom, e qual é o problema que nós identificamos? O problema é o superaproveitamento do potencial científico dos dados da plataforma devido às barreiras técnicas enfrentadas pelos networks. Pode passar. E nesse sentido, o artefato proposto é o FW Redis, que é um conjunto de ferramentas para extração, limpeza, análise, visualização e exportação de dados Redis. Pode passar. Bom, aqui eu vou passar por alguns épicos que nos guiaram na implementação. No caso, eu vou falar de algumas histórias de usuários específicas, eu vou falar de todos, por uma questão de fluidez e de tempo de apresentação, mas eu vou falar das que consideramos mais importantes. No caso, a parametrização, que é a mais óbvia de todos, determinar o usuário, ele determina quais são os subreddits que quer buscar, os termos que ele tem interesse, qual é a janela de tempo. O segundo são métricas de engajamento. Na etapa de análise é muito importante a gente saber, por exemplo, quanto um post repercutiu, quantas respostas ele obtiveram, quantos upvotes ele obtiveram. Aí aqui, no caso, a limpeza léxica, o push ele tem um problema, e o problema é justamente o fato de que o JSON vem em um estado muito bruto, repleto de ruídos sintáticos. E, no caso, esse é o principal problema dele. E é por isso que a nossa ferramenta acaba sendo muito útil. No caso, a ferramenta ela retira todos esses ruídos sintáticos. E também uma questão de privacidade, que é fundamental. Porque para se adequar às diretrizes de pesquisa e questões éticas, no caso, nós precisamos anonimizar os dados. Nós não podemos identificar as pessoas que disseram determinadas coisas, de forma geral, determinadas coisas, mas a não identificação é algo importante. E isso é muito importante para publicações, e a ferramenta também faz isso. Aqui a parte de estruturação e de exportação. No caso, exportação em formatos amplamente reconhecidos, amplamente adotados, né, como o CSV, o próprio Excel, e também a geração de um novo metodológico, que é outra coisa muito importante para publicações, que garante que, disponibilizado um conjunto de dados, outras pessoas podem efetuar as mesmas operações e ter os mesmos resultados sobre eles. E aqui com relação à última etapa de análise e visualização. E a ferramenta gera alguns gráficos, por exemplo, de frequência de posts, incidência de determinados termos. Aqui, para vocês terem uma ideia um pouco melhor da implementação, né? Nós temos o nosso usuário, que é o netnógrafo, e ele se comunica com o framework Redis, que por sua vez se comunica com a API do push. Pode passar. Aqui um diagrama de componentes para dentro da parte do nosso para que fique mais claro a implementação, né? O usuário ele se comunica através da interface de linha de comando, e ele estabelece determinados parâmetros que vão ser buscados, e a requisição é feita para a API do push. Esses dados são retornados. Uma vez que esses dados são retornados, eles são fornecidos para um núcleo de processamento, onde a limpeza é feita, a organização é feita. Uma vez que esse processo termina, ele vai para o componente de exportação e de análise, que gera todas as informações, todos esses dados já tratados e num formato acessível, e disponibiliza eles de volta para o usuário. Bom, vamos falar agora sobre a avaliação, mas antes sobre os métodos de avaliação. Nós disponibilizamos um questionário para os usuários, e nós instruímos para os avaliadores, no caso, e nós instruímos os avaliadores a se colocarem na posição de um netnógrafo. Nós utilizamos
a metodologia TAM, Technology Acceptance Model. Nós aferimos a utilidade percebida, a facilidade de uso percebida e a intenção de uso através de uma escala Likert de 5 pontos. O questionário também continha algumas perguntas abertas para realizar alguns questionamentos adicionais, também para possibilitar que o usuário, que o avaliador, complementasse a avaliação com informações que ele acredita que seriam relevantes e que não necessariamente foram requisitadas. E aqui, como resultado da nossa avaliação, como vocês podem ver, nós obtivemos médias gerais boas, utilidade percebida em 4.8, facilidade de uso também em 4.8, com intenção de uso em 5.0. Isso sugere para a gente que esses avaliadores, no caso surgir necessidade, tenderiam fortemente a incorporar a ferramenta no fluxo de trabalho deles. Né? E aqui, uma síntese do que nós obtivemos com as perguntas abertas. Ressaltaram que não houveram travamentos de memória, travamentos relacionados à memória, o que é relativamente comum quando se está manipulando JSONs brutos muito densos. Ressaltaram também que a remoção automatizada dos ruídos sintáticos poupou muito tempo, o que seria gasto em construção, caso a pessoa tenha conhecimento técnico para construir uma ferramenta, ou através de uma busca de outra ferramenta que talvez não fornecesse resultados ideais. E como sugestões nós tivemos duas. A primeira é de integração com o banco de dados relacional, que atualmente a ferramenta não faz, e também a de construção de uma interface gráfica, para tornar o uso ainda mais acessível para pessoas que não têm familiaridade com a interface de linha de comando. Bom, esse é o nosso trabalho. Nós acreditamos que a ferramenta foi relativamente bem aceita, apesar do número baixo de avaliadores, foram apenas 3. Essa foi a limitação. Nós também tivemos um direcionamento a respeito do que pode ser feito com a própria integração com o banco de dados. Pode ser feito no futuro, na ferramenta, né? E também pode ser construído em cima dela, com a própria interface gráfica que também foi sugerida. Eu acho que é isso. Só resta agradecer. Se tiver alguma pergunta.